Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, boa tarde. Esse é o Mais Saúde, sempre com entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Obrigado você que nos acompanha no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. Quando falamos em acne, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a imagem de um adolescente com espinhas no rosto. Mas hoje nós vamos falar sobre a acne nos adultos. Esta que inclusive é uma queixa muito frequente entre as mulheres. Para falar sobre o assunto, eu recebo a dermatologista, a doutora Maria Luísa Quintino Mana. Primeiro, boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Viu? É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ótimo. A primeira pergunta é sobre o que é a acne, então, na mulher adulta. Então, a acne da mulher adulta é aquela acne que acontece em mulheres com mais de 25 anos. A gente geralmente divide em dois grupos. A gente tem a maioria das mulheres, elas têm uma acne que a gente chama de persistente, ou seja, aquela mulher tinha acne na adolescência e aí na idade adulta ela permanece tendo acne. Isso pode acontecer de forma contínua, ou seja, ela nunca parou de ter acne, ou teve um intervalo, ela não teve acne naquele período e agora na idade adulta ela volta a ter acne. Tem um grupo que é menos frequente, que é o de início tardio. Aquelas mulheres que não tinham acne quando elas eram adolescentes, mas que aí, após os 25 anos, começam a ter lesões. Agora, este é um quadro comum? Muito comum. Eu vou falar alguns dados estatísticos, né, para a gente poder saber melhor. Assim. Então, no Brasil, são mais ou menos 16 milhões de mulheres com essa queixa de acne na idade adulta. O que a gente coloca é que é mais ou menos 40% das mulheres com mais de 25 anos têm esse quadro de acne. No consultório é muito comum também. Claro que a gente lida muito mais com adolescentes, né? Mas a gente percebe que, dentre os consultórios de dermatologistas, que os pacientes que nos chegam com queixa de acne, 30% são mulheres em idade adulta. Ok, agora qual que é a diferença da acne da mulher adulta para a acne nos adolescentes? Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: a acne da mulher adulta é uma doença crônica e que, portanto, não tem cura até o momento. E, além disso, a distribuição. Nos adolescentes, a acne costuma apresentar lesões mais graves e a distribuição é na testa, no dorso do nariz e nas bochechas. Já nas mulheres adultas, a distribuição é o que a gente chama de zona U, principalmente no queixo, tá? Na região da mandíbula, região anterior do pescoço e pode acometer ainda colo e dorso. Por mais que o quadro seja leve a moderado, na maioria das vezes, mas essas mulheres ainda apresentam lesões vermelhas, inflamadas, doloridas, muitas vezes têm cicatrizes, manchas, então incomoda bastante. Tá? A queixa é muito parecida sempre. A mulher chega para a gente e fala: doutora, eu já não tenho idade mais para ter espinha, e essas lesões continuam aparecendo em mim. E aí, no período pré-menstrual, piora, vem mais e mais espinhas. Eu não resisto, vou lá, espremo a espinha e agora eu estou toda manchada. Agora, quais são as causas da acne na mulher adulta, doutora? Então, são várias causas. A gente ainda não tem todas essas causas esclarecidas, né? O que a gente sabe? Que tem um componente genético, um componente hormonal e um componente comportamental, tá? Da genética, a gente percebe muitas vezes que, por exemplo, mães, irmãs também têm quadro semelhante. E aí, para a gente entender melhor isso, é bom a gente entender como se forma a lesão da acne. Então, a gente tem uma glândula, que é a glândula sebácea. Essa glândula produz gordura, né? Essa gordura vai entupir ali o poro. E aí a gente tem várias bactérias na nossa pele. E a principal, nesse caso, é a Propinium bacterium acnes, que vai lá e vai consumir aquela gordura. Quando ela faz isso, são liberadas algumas toxinas que vão interagir com o nosso sistema imunológico e aí produzir um quadro inflamatório, que é quando vão vir as espinhas, né? As lesões vermelhas, inflamadas e compulsas. O que modifica geneticamente? Essas mulheres, elas possuem mais receptores que vão se ligar a essa bactéria, né? Aí piora ainda mais o quadro inflamatório. Além disso, essas mulheres, elas possuem a glândula sebácea, com o que a gente chama de hiperfuncionante. Essa glândula ela continua produzindo dentro da glândula hormônios andrógenos que têm relação com acne. Tá? Fatores comportamentais, o tabagismo, a gente sabe que tem uma estreita relação entre fumar
e ter acne na idade adulta, principalmente uma acne que se caracteriza por mais cravos. O estresse, né? Nós, mulheres, hoje temos dupla jornada, né? A gente tem que ter os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos do trabalho, geram ansiedade, a gente não se alimenta tão bem, o sono é comprometido, e isso tudo também tem relação com a acne. Então, vida saudável muito importante. A doença afeta muito a autoestima dessas pacientes, né? Como é que são aí a questão das reclamações nos consultórios? Sim, a acne, de forma geral, ela tem um grande impacto na qualidade de vida, né? A gente vê casos de depressão, de ansiedade, de raiva, de baixa autoestima, tudo por causa da acne. E aí, quando a gente leva isso a mulheres já adultas, como a gente falou, com compromissos, mulheres vaidosas, então elas impactam ainda mais, né? O que a gente vê muitas vezes, Rafael, é que não importa qual é o grau da acne. Às vezes é uma acne leve, mas mesmo assim aquilo afeta muito para aquela mulher. Ok, agora, e o DIU? Houve muita especulação a respeito, principalmente depois do depoimento da cantora Marília Mendonça, que está sofrendo com as espinhas relacionadas aí ao uso do DIU. Explica essa história para a gente, doutora. Então, aí a gente vai para a questão hormonal, tá? Primeiro a gente vai para esse lado dos hormônios. Existe sim uma relação entre hormônio e acne, tá? E os hormônios mais associados à acne são os hormônios andrógenos, que são os hormônios, por exemplo, a testosterona, tá? Eles vão estimular o crescimento da glândula sebácea, a produção de mais sebo, então pioram a acne. Enquanto os estrógenos, eles têm uma ação inibitória na acne. Quando a gente fala de DIU, dispositivo intrauterino, existem vários tipos de DIU. O DIU que é associado à acne é aquele que contém levonorgestrel, que ele vai ter uma ação como os andrógenos, então de piora da acne. Então não é todo DIU que tem essa ação, tá? Mesmo assim, precisamos considerar algumas coisas. Essa mulher, ela só colocou o DIU, ou essa mulher usava uma pílula combinada que tinha estrógeno, ou seja, que a protegia antes, né, que inibia a acne, e agora ela tirou essa pílula. Ou seja, tem um fator a mais envolvido ou não, tá? E outra coisa, Rafael, que a gente tem que entender é o motivo que essa mulher colocou o DIU. Muitas vezes ali tem uma ginecologista que indicou aquele DIU por algum motivo. A própria Marília Mendonça falou que ela precisa do DIU porque ela tem um fluxo aumentado. Tá certo. Nós vamos tirar outras dúvidas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde aqui na Rede Mais Record TV. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a dermatologista, a doutora Maria Luísa Quintino Mana. Doutora, explica para a gente sobre a alimentação, né? Quais são os alimentos que podem causar acne? Existe uma relação entre alimentos e acne. A gente percebe isso no consultório, no nosso dia a dia, e também os estudos nos mostram isso, nos comprovam isso. Então, alimentos com alta carga glicêmica, aqueles alimentos, por exemplo, os doces, os pães, os bolos, a cerveja, que são alimentos com alta carga glicêmica, eles têm uma tendência a causar acne. Outros alimentos, leite e derivados. Nesse caso, não porque o leite seja um alimento com alta carga glicêmica, mas por a questão de hormônios contidos no leite, tá? Então, pioram também a acne. Suplementos para ganho de massa muscular. Eles têm alguns componentes ali que podem piorar a acne. Agora, também vamos falar da parte boa, né? Existem os alimentos que nos ajudam no tratamento da acne. Então, frutas, verduras e alimentos ricos em ômega 3 são bons alimentos para o tratamento da acne. Ótimo. Chocolate está proibido? Então, não é que chocolate esteja proibido, tá? A questão do chocolate é o seguinte, ele tem uma alta carga glicêmica, igual a gente estava falando, né? E, além disso, o chocolate ele tem também leite, né? O problema do chocolate não é o cacau. O problema do chocolate é justamente essas questões aí que estão envolvidas. Então, consumir com moderação e preferir o chocolate com 70%, 85% cacau. Tá? Perfeito. Agora, mito ou verdade? As mulheres não devem usar maquiagem por causa da acne? Olha, essas mulheres com acne, elas tendem a abusar da maquiagem, né? Então, por que elas fazem isso? Porque elas querem esconder as lesões inflamatórias, as cicatrizes, as manchas, né?
Os estudos nos mostram, Rafael, que não existe relação entre os cosméticos, tá? Como a maquiagem, e a piora da acne. Mas claro que alguns cuidados a gente precisa tomar. Então, escolher maquiagens que são não comedogênicas, ou seja, aquela maquiagem que não tem uma propensão a causar lesões de acne, tá? E além também de ter o hábito de sempre, acabou ali o uso da maquiagem, retirar, nunca dormir com maquiagem, tá? Mas sim, pode usar maquiagem. Entendi. Fazer uma pesquisa antes para descobrir qual produto que vai favorecer essa Sim, questão. não comprar qualquer produto, né? E pesquisar melhor a respeito. Perfeito. Agora, como é que é o tratamento da acne da mulher adulta, doutora? Vamos voltar àquilo que a gente falou, que é uma doença crônica, que não tem cura, e, portanto, a gente entende que, por esses motivos, a gente precisa de um tratamento contínuo, que se a gente não parar o tratamento, a gente corre o risco de ter recaídas, tá? Como que a gente escolhe para que lado vai o nosso tratamento? Primeiro, a gente tem que saber o histórico daquela mulher. Aquela mulher é uma mulher que já fez algum tratamento, que está usando alguma coisa, ou não, ela está sem nada de tratamento, né? Essa mulher, ela tem plano de engravidar por agora, né? É uma mulher com a pele mais sensível ou não? As lesões são lesões leves ou graves? Então, isso tudo influencia na nossa decisão. A gente pode usar tratamentos de passar, que são os tratamentos tópicos, e na acne da mulher adulta, a gente lembra que esses medicamentos eles devem ser usados em todo o rosto, tá? Não apenas aonde tem ali uma ou outra espinha. E podemos usar os tratamentos por via oral, né? Os via oral são aqueles que a gente toma. Muitas vezes a gente associa um ao outro. Uma coisa que eu só queria ressaltar é o seguinte: as rotinas de cuidado com a pele são extremamente importantes, né? Em todos os casos, mas nesse caso também. Então, ter um skincare adequado. O que é isso? Um bom sabonete, um hidratante que seja não comedogênico, um bom protetor solar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, simplesmente por ter acne, ela fala, eu tenho acne, então minha pele é oleosa, eu vou usar um sabonete para tirar toda a oleosidade da minha pele, eu não posso usar hidratante, e isso muitas vezes não é verdade e nos atrapalha no tratamento ao invés de nos ajudar. Por isso que a orientação com um especialista é sempre muito importante, não ficar lá fuçando na internet achando que lá vai ter a solução, que não é assim, né, doutora? Agora, explica pra gente, é possível que o problema evolua e possa causar uma doença mais grave? A questão de doença mais grave, a gente tem que entender o seguinte: na acne em si, as lesões inflamatórias podem gerar cicatrizes, né? Como também na acne do adolescente, pode gerar as manchas e tudo mais que incomodam muito. Agora, outra coisa que pode estar associada é a questão hormonal, né? Que não necessariamente uma coisa se torna a outra, mas muitas vezes a acne da mulher adulta pode ter alguma alteração hormonal envolvida. Não é a maioria, é a minoria das pacientes que apresentam essa alteração hormonal. A maioria são normoandrogênicas, mas existe uma minoria que apresentam hiperandrogenismo, né? E aí, quando que a gente suspeita? Quando tem pelos aumentados em locais que não são habituais para nós mulheres, como na face, quando tem quadros de irregularidade menstrual, né, de infertilidade, de alopécia. E aí sim, a gente tem que pesquisar a fundo. Muitas vezes a gente precisa do endocrinologista e do ginecologista junto com a gente para poder realizar esse tratamento. Agora, qual que é o momento certo para procurar a ajuda de um especialista? O quanto antes. O quanto antes, porque uma vez que você tem aquelas lesões e tem essa suspeita, a gente já entende que você pode, por exemplo, evoluir para uma cicatriz ou evoluir para as manchas. Quanto mais tempo você demora a procurar um médico dermatologista para ter o controle, para você entender melhor daquela doença, mais aquilo ali pode deixar marcas, né, digamos assim. Agora, doutora, para finalizar o nosso programa, qual que é a dica que você deixa aí para todas as mulheres que sofrem com a acne? Primeira coisa, não manipulem as lesões, não espremam as lesões, né? O fato da gente levar muito a mão no rosto, a gente vai aumentar a oleosidade da face, manipular vai machucar a pele, vai espalhar aquela sujeira. Então, o primeiro passo é esse. Falamos em alimento, então ter uma alimentação balanceada, né? Evitar os alimentos que causam acne, preferir os alimentos que nos ajudam no tratamento da acne, beber bastante água, né? Ter uma boa noite de sono, realizar atividade física que nos ajuda a diminuir o estresse. E, além disso, nós estamos aqui, nós dermatologistas, para te ajudar no seu skincare, no seu tratamento e na sua orientação. Perfeito. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rafael. Ótimo. Nosso programa Mais Saúde fica por aqui. Agradeço o carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Mais saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.